Boa noite, irmãos. Estamos aqui mais um domingo para trazer a palavra de Deus para você, para que você e eu possamos crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso culto de hoje vai falar um pouquinho das crises, o como fazer para enfrentar as crises, como é que a gente pode vencer estas crises, esses momentos de adversidade. Nós vamos orar agora. Eu espero que você possa ser edificado com essa palavra, que você possa ser restituído com essa palavra. Essa é a nossa oração e a nossa certeza. Nós vamos orar agradecendo a Deus por esse momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, porque podemos estar aqui juntos, pregando a tua palavra, aprendendo de ti, aprendendo e nos edificando no Senhor, para que a gente possa vencer não apenas os dias que transcorrem na nossa vida, mas também aqueles dias em que as coisas parecem não dar certo, que as coisas parecem complicar. O Senhor nos ensina que há uma esperança, que há uma vitória, que há, Senhor, saída para todas as situações. Fica conosco, nos ajuda, nos dá a revelação, nos dá o entendimento, é o que nós te pedimos, já agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu queria falar hoje com vocês a respeito disso, né? O que fazer no meio das crises. E eu trouxe aqui para você e para mim um texto que está em Mateus capítulo 14, do verso 22 ao verso 33. Mateus 14, 22 a 33, que diz assim: Logo em seguida, obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ele ali sozinho. Entre mentes, o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. À quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo, que estava andando sobre o mar, se assustaram e disseram: é um fantasma, e gritaram com medo. Porém, Jesus imediatamente lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E disse-lhe Jesus: Vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento, teve medo e começou a submergir e clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram-no, dizendo: Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. A gente volta a um texto que todos que já estiveram em contato com a igreja evangélica têm aprendido. Nós voltamos ao texto da travessia dos discípulos para a outra margem do mar, quando Jesus ordena que eles façam isso, que eles voltem para a região de Cafarnaum. Isso acontece poucos momentos depois da multiplicação dos pães e dos peixes, em que Jesus alimentou uma multidão de mais de 5.000 pessoas que estava faminta. E ele faz isso apenas com 5 pães e 2 peixes que lhe foram trazidos por um jovem que tinha levado isso como seu lanche. E ao fim dessa multiplicação, irmãos, e com todos já alimentados e saciados, Jesus despede a multidão e fala para os seus discípulos entrarem no barco e ir até a outra margem, para que ele pudesse subir ao monte e ter o seu momento de oração. Irmãos, o texto mostra que depois que Jesus fez isso, quando chegou a quarta vigília da noite, que é entre as 3 e as 6 horas da manhã, o barco estava já no meio do mar, açoitado por ondas e ventos muito fortes. Jesus, então, percebendo a dificuldade daquele momento, vai até eles andando sobre o mar. E o que acontece nessa passagem, irmão, serve de orientação para todos nós, principalmente em tempos em que os ventos fortes, as ondas fortes, as tempestades atingem a nossa vida. Esse texto nos ensina muitas coisas. A primeira delas é que Jesus está sempre atento ao teu caminhar. Meu irmão, Jesus despediu os seus discípulos. Foi ao cume do monte para orar, para ter seu momento de intimidade com o Pai, para conversar com o Pai, para ser renovado em seu espírito pela unção do Espírito Santo. Eram momentos muito importantes para a preparação de toda a batalha que Jesus ainda tinha pela frente, para vencer as armadilhas do inimigo, para cumprir o seu propósito aqui na terra, já que o inimigo tentava destruí-lo a todo custo. E com isso, o que Jesus precisava? Precisava de foco, de prioridade na vida espiritual, de prioridade na comunhão com Deus, e ele estava fazendo isso. Mas veja você que mesmo nesse momento, quando ele percebe que seus discípulos estão em perigo, ele foi até eles para acabar com aquilo
que tentava destruir a vida dos seus discípulos. Diz a palavra que Jesus, ao perceber o barco sendo açoitado pela tempestade, vai até eles e anda sobre o mar. Mateus capítulo 14, verso 23 e 24. Mateus 14, verso 23 e 24 diz assim: tendo-as despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ele ali sozinho. Em Trementes, o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Sabe o que isso significa, meu irmão? Que por mais importante que o Senhor esteja fazendo, que Ele esteja tratando, cuidando, seus olhos estão sempre voltados para cada um de nós, que somos seus filhos, para as circunstâncias que nós estamos enfrentando. E se Ele percebe que nós não somos capazes de vencer aquela situação, Ele vai diretamente ao nosso encontro para nos resgatar, para nos salvar, para nos dar a vitória. A palavra de Deus mostra que Jesus está sempre nos observando. Segundo Crônicas, capítulo 16, verso 9. Segundo Crônicas, capítulo 16, verso 9, a primeira parte do versículo diz assim: porquanto o Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Noutra tradução diz assim: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra. Isso tem um significado imenso, irmãos. Ele não apenas sabe o que precisamos, mas Ele sabe muito mais do que isso. Ele conhece os nossos pensamentos, a nossa motivação, os nossos desejos. Ele conhece os nossos temores mais profundos, que nós às vezes achamos que apenas nós sabemos dessa condição. Mas Ele sabe. Sabe também tudo o que fazemos. Isso significa que nós temos uma grande responsabilidade. Isso significa que Ele nos ajudará se todas as nossas atitudes tiverem uma motivação pura e correta. Segundo Crônicas, capítulo 16, verso 9, agora a parte B do versículo, segundo Crônicas 16, 9, diz assim: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte a favor daqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Veja que o Senhor vai se mostrar forte, vai intervir quando Ele percebe que o nosso coração está colocado nele, que a nossa fé está depositada nele. Quando essas motivações elas não forem puras, não forem corretas, não forem boas, nós vamos colher exortação, disciplina em nossas vidas. Olha aqui o que diz a primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 12. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua súplica, mas o rosto do Senhor é contra aqueles que fazem o mal. Você percebe? Se a gente não tiver as motivações corretas, se a gente estiver fazendo coisas que não agradam a Deus, o Senhor vai nos exortar, nos disciplinar, nos cobrar sobre essas atitudes. Há coisas que nós fazemos que nós pensamos às vezes que podemos ocultar a nossa real motivação, ou até mesmo ocultar a nossa atitude, mas irmãos, isto é impossível diante de Deus. Veja que o salmista mostra que isso é impossível quando ele fala a respeito disso, no Salmo 139, no verso 1. Salmo 139, no verso 1, diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo Tu conheces. Percebe, irmãos, que não há nada que o Senhor não saiba, desde as nossas motivações, os nossos pensamentos, as nossas intenções, tudo está diante do Senhor. Por isso não há como fugir desta responsabilidade, não há como deixar com que Deus não conheça nada do que fazemos. Nenhuma criatura de Deus pode esconder nada dele ou andar sem que seja notado. Olha o que diz o salmista no Salmo 139, do versículo 7 ao 12. Salmo 139, do versículo 7 ao versículo 12. Ele diz assim: para onde irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se eu disser, ocultem-me as trevas, torne-se em noite a luz que me circunda, nem ainda as trevas são escuras para ti.
mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Percebe, irmãos? Não há como não fazer nada conhecido diante de Deus. Não há como nos escondermos diante de Deus. Não há como esconder as nossas motivações, os nossos pensamentos. E isso requer de cada um de nós uma postura correta, uma postura que tenha sempre a visão de edificar, de obedecer a palavra de Deus, uma visão de que tudo que nós fazemos tem que ser proveitoso. Afinal, irmãos, foi para isso que nós fomos chamados. Foi para isso que o Senhor nos salvou. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as grandezas, em outras traduções diz, virtudes, daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja, irmãos, nós somos uma geração que foi eleita para anunciar as grandezas, as virtudes do Senhor através da nossa vida, das nossas atitudes, da nossa palavra. Nós precisamos compreender, será que nós temos a correta visão da responsabilidade que temos diante daquele que tudo vê e que tudo sabe? A primeira coisa é isso. O Senhor está sempre com os olhos colocados em nós. Nada acontece na nossa vida sem que Ele esteja apercebido disso. Nada acontece na nossa vida sem que seja a permissão de Deus. E quando Ele percebe que nós não estamos suportando enfrentar aquela situação, Ele vai adiante de nós, Ele corre atrás de nós para nos abençoar. A segunda coisa que eu vejo, irmãos, interessante nesse versículo, é que diante de um perigo tão grande como aqueles que estavam passando os discípulos, Pedro pediu algo especial para o Senhor. A gente vai ver aqui que coisa interessante que me chamou a atenção. Veja que o texto mostra que o barco estava no meio do mar, numa parte mais profunda daquele lago, num determinado ponto que seria difícil chegar a qualquer uma daquelas margens, já que a situação era muito difícil, porque havia ventos fortes, ondas fortes, era uma situação dramática. E quando eles viram Jesus andando sobre o mar, os discípulos, eles pensaram que era um mensageiro da morte, que viria para buscá-los, e acharam que eles iam morrer, a ponto de eles estarem tão apavorados que eles começaram a gritar com um profundo terror. Olha o que diz Mateus capítulo 14, verso 26. Mateus 14, verso 26. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Percebe, irmãos, como eles estavam temerosos de ser o tempo do fim da vida deles? O mar estava com fortes ondas, os ventos eram muito fortes, ou seja, o problema que eles enfrentavam era muito grande, era perigoso. Mas no meio desse problema, irmãos, o que me chama a atenção é que só Pedro pediu algo para Jesus. Os demais estavam tão aterrorizados que só puderam gritar de medo, paralisados, achando que eles iam morrer. Mas veja o que Pedro pediu ao Senhor no meio da crise, no meio do vento forte, no meio de uma possibilidade de naufrágio e de morte. Mateus capítulo 14, verso 28. Mateus capítulo 14, verso 28 diz assim: respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E a resposta de Jesus a esse pedido de Pedro, irmão, nos revela um grande ensino. Veja que Pedro não pediu para que o Senhor acalmasse o vento. Pedro não pediu para que o Senhor acalmasse as ondas fortes, mas pediu para Jesus que lhe desse poder e capacitação para ir até ele andando sobre as ondas fortes, os ventos contrários. E aí está a grande revelação, irmãos. Nós precisamos, em meio às lutas e adversidades, pedir ao Senhor a sua unção, o seu poder, a sua capacitação, para que a gente mesmo possa superar esse momento. Veja que o Senhor fez isso com Pedro. Ele permitiu que Pedro saísse e fosse atrás até ele, andando sobre as ondas, e fará com cada um de nós. O Senhor nos dará poder acima ainda do que Ele já nos tem dado. O Senhor nos capacitará com uma unção nova, com estratégia, com sabedoria, para enfrentar os problemas. Por isso, nós não podemos pensar que sempre nós seremos livres de adversidade. Não, irmãos. Muitas vezes teremos que passar por ela. Mas passar por ela no poder e na unção de Deus. No poder, na unção de Deus e na nossa fé, que o Senhor nos deu para que a gente vencesse, no poder e na autoridade que Ele nos deu para que a gente pudesse superar esse momento
com a nossa autoridade, com a nossa fé, com a nossa certeza de que nós temos poder sobre essa situação. Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas. E elas continuavam fortes, continuavam com ventos contrários, como se vê em Mateus capítulo 14, verso 29. Mateus capítulo 14, verso 29, disse-lhe ele: vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Você percebe, irmãos? Ele foi. A situação de adversidade estava lá, mas Pedro estava capacitado a superar aquelas adversidades. Pedro estava capacitado a andar sobre as águas, mesmo com o vento forte e com as ondas fortes, porque ele pediu capacitação para enfrentar aquela dificuldade. Irmãos, nem sempre devemos entender que o Senhor tem que tirar esse momento da nossa frente, tem que acabar com a adversidade. Nós temos que pedir ao Senhor unção para que a gente mesmo, no poder do Espírito Santo, na unção de Deus, na estratégia de Deus, a gente tenha forças para repreender essas tempestades, esses ventos fortes e sair ileso, passar por elas sem dano. Amém, queridos? Aprendo ainda nesse texto, irmãos, que você e eu temos que vencer o medo confiando na palavra do Senhor. Sabe, irmãos, eu sei que quando chegam os momentos mais difíceis, mais críticos, a gente tem um certo temor dentro do coração, somos humanos, imperfeitos, mas nós temos que vencer esse medo confiando na palavra do Senhor. Você olha para Pedro e vê que Pedro se encheu de coragem, mesmo em meio a ventos fortes, a ponto de pedir para Jesus permitir que ele fosse andar sobre o mar. Irmãos, de onde veio essa ousadia de Pedro? Com certeza, do tempo que andou com Jesus, de tudo que Pedro observou Jesus fazer. Pedro viu Jesus curar enfermos, libertar endemoniados, alimentar pessoas com poucos recursos. Mas também porque Jesus, antes de falar com eles no meio do seu terror, disse a eles algo poderosíssimo. Jesus disse a eles em Mateus 14, 27. Mateus 14, 27. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: tende ânimo, sou eu, não temais. Irmãos, percebe? Pedro estava ancorado na palavra de Deus. O Senhor tinha dito a eles: fique animado, sou eu, não tenha medo. Irmãos, a âncora para a nossa vida é a palavra de Deus. Suas palavras, elas são poderosas, elas não voltam vazias, mas faz aquilo para o qual ela foi proferida. Se ele disse para não temer, é porque ele está tomando as rédeas da situação. E nós precisamos firmemente andar ancorados nas suas palavras, irmãos. Nós precisamos ficar firmes nas suas promessas. Não deixar o medo, a dúvida tomar conta da nossa vida. Senão nós vamos afundar, como Pedro afundou, porque tirou os olhos das palavras do Senhor e colocou nas circunstâncias. Quando Pedro sentiu o vento forte e duvidou, ele deixou de andar e começou a afundar. Irmãos, nós podemos crer e não temer, porque o Senhor não apenas manda não temermos, mas Ele nos ajuda, Ele fica conosco em meio àquele problema. Veja que Ele disse aos seus discípulos para não temerem, e ficou em pé no meio do mar, não se retirou. Ele mandou Pedro ir até ele e ficou lá esperando que Pedro chegasse próximo a ele. E Jesus estava tão perto de Pedro que quando ele começou a afundar, diz a palavra que Jesus o tomou pelas mãos. Irmão, Jesus anda conosco todo o tempo. Jesus está muito próximo, está em nós. E Ele está ali para nos ajudar. Mateus capítulo 14, verso 30 e 31. Mateus capítulo 14, verso 30 e 31. Mas sentindo o vento, teve medo. E começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me. Verso 31. Imediatamente estendeu Jesus a mão e segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Irmãos, nós precisamos crer que o plano de Jesus, assim como era para aqueles homens que fossem até outra margem, e eles foram, os planos de Jesus para nós é que a gente chegue ao objetivo que Ele traçou, aos planos que Ele tem ao nosso respeito. Assim como Jesus esteve com eles lá, até que a tempestade se acalmasse, Jesus vai estar conosco também no meio da tempestade. Ele vai cumprir os seus planos em nós. Então não desista, não desanime. Se no meio da luta você se sentir fraco ou se você fraquejar, faça como Pedro, clame pelo nome de Jesus, que Ele vai estender a sua mão e te socorrer.
Irmãos, essa meditação nos ensina a não ter medo, a não se paralisar diante das tribulações. O Senhor está atento à tua necessidade. E quando você não conseguir vencer, Ele vem até você, Ele vem andando até você para te livrar dessa situação. Mas antes desse livramento, por que nós não exercemos a nossa fé com ousadia? Por que nós não pedimos ao Senhor a unção para poder nós mesmos vencer a tempestade, repreender os ventos contrários e trazer calma àquele momento da nossa vida? Pense nisso. Talvez essa tempestade ou essa tribulação que a gente está enfrentando ou vai enfrentar pela frente seja permitido, irmãos, para que a gente aprenda alguma coisa, para que a gente com ela aprenda alguma coisa. Mas tenha certeza, Jesus não tira os olhos de cada um de nós. Tenha certeza, as tempestades vão passar. Tenha certeza, você tem poder e autoridade para, em nome de Jesus, vencer toda e qualquer tempestade. Amém? Essa era a palavra que eu tinha para você nesta noite. Eu espero que isso possa edificar a sua fé, que isso possa estar trazendo vitória a cada momento e a cada luta que você tiver que passar. Você não está sozinho, o Espírito Santo está com você. Você não está sozinho, os olhos do Senhor estão passando sobre toda a terra para se mostrar bom com aqueles que são tementes a Ele. Amém? Nós vamos orar agora pelos pedidos de oração. Nós vamos estar clamando aqui pelos pedidos de oração que têm chegado até nós, crendo que a palavra de Deus diz: pedi, dar-se-vos-á, buscais e achareis. Crendo que a palavra de Deus diz que quando nós oramos, concordando aqui como igreja, o Senhor concorda no céu. Nós vamos orar pela Patrícia, pelo Filipinho e pela Dudinha, que estão enfrentando momentos de saúde com problemas. Nós vamos orar pela irmã Rosângela, que está na sua luta contra o câncer e contra aquela doença que a acometeu. Nós vamos orar também pelo seu filho Bruno, para que o Senhor esteja dando vitória a ele, força nesse momento difícil. Vamos orar pela Marília, pela visão do seu olho esquerdo. Vamos orar pelas professoras Célia, pela professora Marisa e Débora também, que são amigas da Marília, que estão enfrentando também problema de câncer. Vamos orar pelo Celso, marido de uma professora lá do Colégio Santinês, que está passando também por momentos difíceis contra um câncer. Nós vamos orar pela Márcia, que é prima da Marília, que também está passando por problemas de saúde. Vamos orar pela irmã Valdelice também, para que ela possa ser restaurada. Vamos orar pelo irmão Daniel, que está também com problemas de movimentação, com muitas dores nas pernas. Vamos orar pelo Wesley por emprego. Vamos orar pelo pastor Torres, que está se recuperando da Covid, mas ainda está no hospital. Vamos orar pelo Lucas Luongo, pelo João Vitor, por emprego e saúde. Vamos orar pelo Nicolas, para que o Senhor abra as portas e que ele possa em breve estar já desenvolvendo a sua carreira num time profissional, que é a grande vontade, o grande sonho do nosso querido irmão. Nós vamos orar também pelos pedidos que vieram pelo Instagram. Nós vamos orar pela Crislaine, pela Laísa Beatriz, pelo Eduardo Henrique, pela Rejane Vieira, pelo Augusto Nascimento, pela Camila Vieira, Ismael Correia, pela Andréia, pela Maria Carvalho, pelo Ronaldo Souza. Nós vamos estar intercedendo por eles e também vamos estar intercedendo por todos vocês, mesmo que não haja enfermidade, que eu sei que sempre há uma necessidade e o Senhor é o Deus que supre todas as nossas necessidades. Amém? Você pode me ajudar em oração? Faça isso agora, em nome de Jesus. Pai, obrigado por mais esse dia. Obrigado porque nós podemos nos reunir em nome de Jesus. Te louvamos e te engrandecemos, Senhor, por todo o teu cuidado conosco, por toda a tua provisão, por toda a tua unção sobre a nossa vida, que despedaça todo jugo. Tudo aquilo que tenta se estabelecer, que não provém de ti, é quebrado pelo poder do Espírito Santo, e nós cremos nisso. Visita, Pai, os enfermos. O Senhor disse na sua palavra que o Senhor é o Deus que cura, e nós cremos nisso, porque a tua palavra é viva e eficaz. Senhor, a tua palavra diz que sobre ti tu levaste as nossas enfermidades, por isso traz saúde ao teu povo que tem confiado em ti, pedindo oração por cura. Abre portas de emprego para os desempregados. Deus, abre portas de emprego para aquelas pessoas que estão procurando, Senhor, o seu lugar para sustentar a sua casa. Deus, realiza os sonhos daqueles que têm colocado um projeto de vida, um sonho sob tua direção. Pai, abençoa aqueles que estão com depressão, tirando toda a depressão em nome de Jesus, que a tua unção esteja sobre eles, Pai. Nós
Pai, te pedimos, elimina o câncer. Quantas pessoas com câncer, Deus, mas Tu é Deus que pode todas as coisas. Oramos, Senhor, por estas pessoas. Oramos, Senhor, por aqueles que nesse momento podem estar pedindo algo que não nos chegou ainda às mãos, mas o Senhor conhece a palavra muito antes que ela chegue à nossa boca. Por isso, abençoa estas pessoas, dá vitória, anima a Tua igreja. Deus, aviva a igreja Água Viva. Deus, traz de volta os desanimados, os cansados, porque, Senhor, nós sabemos que a Tua volta está próxima e uma brasa fora do braseiro, ela esfria e talvez se desmotive, se afaste. Nós não queremos isso. Traz pessoas novas para estar estabelecendo conosco, Deus, um trabalho para Te servir, para Te adorar e para espalhar a mensagem do Evangelho. Traz provisão financeira. Tu sabes o quanto tem sido difícil, Deus, manter aquelas portas abertas, Pai, com a queda da arrecadação, mas nós cremos no Deus que é o dono do ouro e da prata, o Deus que toca corações, e cremos também no compromisso com os nossos irmãos de nos ajudarem a manter aquela porta aberta. Por isso, abençoa cada um, e que cada um possa fazer a sua contribuição com liberalidade, para que a gente continue pregando a Tua palavra. Dá uma boa semana a todos. Derrama da Tua graça, do Teu poder e da Tua provisão sobre todos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana abençoada. Eu tenho certeza que essa palavra vai te levantar e te dar coragem de enfrentar as situações, porque Deus é contigo. Amém? Uma boa semana a todos, em nome de Jesus.